Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações! Hoje nós estamos recebendo aqui em nossa sala virtual a nossa companheira trabalhadora da COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, que irá trazer para todos nós, irá discorrer sobre o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Que nós possamos, através da palavra inspiradora de Rosiane, à luz do Evangelho de Jesus, trazer para todos nós esse lenitivo, esse conforto, mas que renove em nós, todos nós, a fé e a esperança, e que possamos, assim, estabelecer dentro de nós sempre a confiança absoluta nos desígnios de Deus. E que aproveitemos esse instante para vibrar a benefício de toda a humanidade. Nós queremos um mundo melhor, orando a Deus, pedindo que na sua infinita bondade e misericórdia nos abençoe. Jesus conosco, passamos então a palavra à nossa irmã Rosiane Moreira. Que Deus nos abençoe. Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para iniciar nossas atividades, vamos fazer uma prece. Querido Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que possamos nos concentrar, manter em paz, em calma, em alinhamento com os espíritos superiores, para que nossa reflexão de hoje seja produtiva, para que seja boa para todos, e que esses entendimentos tomem morada em nosso coração e nossas mentes, e com isso nos auxiliem em nosso crescimento espiritual. Muito obrigada, Senhor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, que é um dia muito especial para mim, né? Pois sou frequentadora da casa, né? A COFA, nossa querida COFA, né? Comecei frequentando as reuniões, os estudos, e agora estou como palestrante. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que está no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. O tema é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E vamos começar a nossa análise. Primeiro, essa leitura está no Bem-aventurados os aflitos. Então entendemos que o sofrimento, esse processo é importante, é necessário. E Deus mesmo coloca como bem-aventurados. Né? Os Espíritos nos convidam como bem-aventurados. E ele está no capítulo chamado, né, Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Será que realmente existem mortes prematuras? Se nós crermos em um Deus bom e justo, que nada acontece sem a sua permissão, não existem mortes prematuras, pois cada pessoa vai no momento que lhe é destinado, no momento que é preciso e necessário, onde sua missão, sua necessidade, naquele momento, já se cumpriu. Porém, o nosso entendimento humano, né, a nossa visão míope das questões, analisamos como prematuras, principalmente quando envolvem mães e filhos, né, quando os filhos são antes de suas mães. Se questiona muito por quê? Por que Deus, né, levou meu ente querido, né, uma criança, um jovem que ainda tinha tanto a oferecer? E aí vemos a nossa falta de fé, né? Porque se nós acreditamos na providência divina, que cada pessoa tem o seu objetivo, o seu momento, queríamos somente respeitar, entender e orar. Orar para que Deus nos dê o quê? A calma, a tranquilidade, para entender esse processo, para entender esse momento. Mas ainda somos imperfeitos, por isso estamos aqui, tendo essa conversa, essa oportunidade de dialogarmos um pouco sobre a morte, que infelizmente em nossa sociedade ainda é um tema pouco discutido. E interessante que também é um tema pouco discutido entre nós, espíritas, né, que deveríamos, né, entender muito mais sobre, né, reencarnação, sobre a imortalidade da alma, né, entender que estamos aqui somente como passageiros. Né? A nossa alma está muito mais livre, né, quando ela está do outro lado. Né?
quando estamos desprendidos desses laços corpóreos. Mas ainda temos muita resistência, né, a entender, analisar e compreender muito bem essa questão, a questão do luto. Se, quiçá, entendemos quando nos levam as pessoas amadas, queridas, quando são jovens, imagine entendermos que seria preferível a elas partirem mais cedo. Mas temos que entender que todos os espíritos têm sua missão, têm o seu momento. E quando eu digo em relação a mortes, né, mais curtas, né, vidas mais curtas, não estou querendo em momento algum dizer em relação aos suicídios. Né? Quando eu digo de mortes mais curtas, é quando Deus acha que é o momento correto disso. Né? Não quero justificar nenhuma morte, né, de jovens envolvidos com criminalidade, e muito menos, né, dos suicídios. Mas mortes naturais, mortes que realmente era o momento correto daquela pessoa, que ela já tinha desenvolvido tudo o que deveria naquele momento. Mas vamos continuar na questão do luto. Se nós entendemos que somos espíritos e com isso nós trocamos sempre emoções, vibrações e pensamentos, pense na angústia que deve ser o seu ente querido te ver sofrendo de forma demasiada, angustiada, aquele sofrimento sem cessar. Né? Somos ainda ligados a esses vínculos. E isso faz com que os espíritos que não estão muito bem alinhados, que não estão desenvolvidos, que não entendem, né, esse processo, eles têm a necessidade de continuar conosco. Eles querem ainda, né, tentar acalmar, porque eles não sabem também o que eles podem fazer para te livrar desse sofrimento. Então eles querem ficar próximo de você, né, para tentar ajudar de certa forma, e termina criando laços obsessivos. Então, primeiro momento, não só nós como espíritas, mas todos, é entender que o luto é um processo, que nós devemos ter calma e ter fé, né? Fé na providência divina. Então, é importante o sofrimento. Devemos sim ter o nosso momento mesmo do choro, ter o nosso momento, né, da saudade intensa. Mas também devemos entender o quanto isso pode ser prejudicial para aqueles que amamos. E além disso, temos que entender que muitas vezes esse sentimento é egoísta. Porque ninguém gostaria de ver o seu ente querido sofrendo o tempo inteiro. Então, o momento de desencarne é um momento de paz, é um momento de tranquilidade para aquele espírito, para que ele possa desenvolver outras questões espirituais. Recentemente tive a perda de um ente querido próximo à família. Tomo a liberdade de dividir esse momento com vocês. Né? Depois desse momento, né, de sofrimento, eu fiz uma análise que o luto é como se fosse uma ferida. Né? Aquele momento você machuca, receber notícia, o baque, e dói muito, né? Machuca bastante. Mas vão passando os dias, né, e vai formando, né, aquela cicatriz, né, aquela camadinha. Aí você vai começando a entender melhor, vai começando a aceitar. Aí vem alguém e cutuca. Aí novamente tem aquele processo, aquela tristeza. E vai passando novamente os dias, a gente vai superando, vai entendendo. E alguém chega e pergunta: o que foi isso? Novamente, vem esse sofrimento. Mas chega uma hora em que cicatrizou. Vai ficar sempre uma lembrança, principalmente para você, né? De tudo que passou, de como foi aquele processo. Mas, assim como uma ferida, é um processo. Vai doer, mas vai cicatrizar, vai passar. E temos que entender que não estamos sozinhos também nesse processo. Temos toda uma rede de apoio, de familiares, de amigos, a nos ajudar a passar por isso. Né? E também de profissionais, quando for o caso. Não há erro algum em pedir ajuda quando você está nesse processo, não consegue sair dessa solidão, dessa angústia, dessa tristeza. Então, que possamos, né, fortalecer esses laços, né, buscar essa rede de conforto, para que possamos superar melhor, passar melhor por essa fase, por esse processo, que é o luto, que é a perda de pessoas amadas. E entender que o Pai sempre tem um plano, uma intenção para todos nós.
Deus não quer ver ninguém sofrendo eternamente. Não é esse o objetivo. Então, que possamos continuar tendo fé, acreditando que dias melhores virão e que cada pessoa teve, né, o seu desenvolvimento, teve o seu momento e a sua missão aqui na Terra. Mas vamos continuar falando sobre a questão do luto. Ter uma religião, ter algo a se apoiar nesse momento é fundamental, porque te dá uma base, né? Saber em que confiar, em que acreditar, principalmente como nós entendemos da imortalidade da alma, nos dá essa sensação de amparo, de que as pessoas não se vão para sempre. Nós iremos reencontrá-la em algum momento, em algum outro local. Então, isso nos dá paz, nos dá fé para continuar seguindo nesse caminho. Então, façam leituras, né? Se apeguem a alguma religião, a qualquer uma que te dê esse conforto, né? Que te traga esse alento de que não é uma separação para sempre. Vocês vão se ver em outro momento. E principalmente que esses familiares querem te ver bem, querem te ver felizes no reencontro. Então, que possamos, né, sempre cultivar esse sentimento, lembrar de uma forma positiva, lembrar dos momentos bons, né? A saudade, ela é gostosa, ela é importante para esse processo também. E vamos ver o que é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz sobre essa questão de perda de pessoas amadas. Na questão 934, ele traz: a perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam desgosto, tanto ou mais legítimo, por ser irreparável e independente de nossa vontade? E a resposta dos espíritos: essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação, e é lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, ele diz, né, que essa perda é temporária. Nós iremos nos encontrar em outro momento, e se nós cultivarmos a fé, a oração, nós conseguimos nos comunicar, mandar boas vibrações para as pessoas que já estão do outro lado. E na questão 935, ele traz: que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como uma profanação? E os espíritos respondem: não pode haver nisso profanação quando há recolhimento, e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos afeiçoam vêm com prazer e são felizes com vossa lembrança, e por conversarem conosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade. Ou seja, né, temos que ter respeito por aqueles que foram. As comunicações são possíveis, são prazerosas e se fazem de bom grado, mas devemos saber como fazer isso. E ainda continua: a possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, visto que ela nos proporciona o meio de conversar com os nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, nos aproximamos de nós. Eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há, assim por dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, nos testemunham sua afeição e o contentamento que experimentam com nossa lembrança. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de que, por nossa vez, a eles nos reuniremos. E na questão 936, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. E os espíritos nos trazem: o espírito é sensível à lembrança e os lamentos daquele que amou.
mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. O espírito, estando mais feliz que sobre a terra, lamentar-lhe a vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos são prisioneiros e encerrados no mesmo cárcere. Ambos devem ter um dia sua liberdade, mas um deles a obtém antes do outro. Seria caridoso àquele que fica estar descontente que seu amigo seja libertado antes dele? Não haveria mais egoísmo que afeição de sua parte em querer que partilhasse seu cativeiro e seus sofrimentos tanto tempo quanto eles? Ocorre o mesmo com dois seres que se amam sobre a terra. Aquele que parte primeiro está livre e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que estaremos por nossa vez. Faremos sobre esse assunto uma outra comparação. Tendes um amigo que perto de vós está numa situação muito penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que ele vá para um outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Ele não estará mais perto de vós, momentaneamente, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será senão material. Estareis descontentes com seu afastamento, visto que é para seu bem? A doutrina espírita, pelas provas patentes que dá à vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade da sua afeição, da sua solicitude, das relações que nos faculta manter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo, não há mais solidão, mas abandono, porquanto o homem mais isolado sempre terá amigos por perto, com os quais pode conversar. Suportamos impacientemente as tribulações da vida, e elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos que as possamos suportar. Todavia, se as suportarmos com coragem, se houvermos imposto silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora dessa prisão terrestre, como o paciente que se felicita quando está curado, de ser resignado a um tratamento doloroso. Então, gente, todas as nossas respostas, as nossas dúvidas, as nossas aflições estão nas leituras. Busque esse consolo. Nós entendemos que nós somos bem-aventurados e que sofrer é um processo, é natural e é necessário. Mas nós temos outras formas de conseguir apoio, fé, sempre crer na misericórdia divina. Que possamos compreender melhor essa passagem do luto. Entender que é somente um momento, uma transição. Nós iremos nos reencontrar depois. E que esse é o melhor momento que nós estamos. Apesar de querermos sempre estar juntos com as nossas pessoas amadas. Mas cada um tem a sua estrada aqui na Terra. E devemos nos perguntar, se partirmos amanhã, estaremos com o nosso coração feliz, alegre e satisfeito de termos tudo que podíamos ter feito nessa existência? Estamos com o coração repleto de benevolência? Fomos caridosos para com o próximo? Estaremos, sim, plenos da nossa missão aqui na Terra? Que possamos refletir e analisar sobre isso. Afinal, temos que fazer o máximo por essa possibilidade de estarmos aqui, agora, né, vivenciando esse momento, que é um momento complicado. Nós temos que continuar tendo fé na providência divina, nos planos que Deus tem para nós. E que possamos conversar mais sobre a morte, né, sobre o luto. Por que, né, esse tabu tão grande na nossa sociedade? Sabemos que o desconhecido nos causa medo. Mas podemos o quê? Nos apoiar em leituras, pesquisar mais. E sempre que tivermos oportunidade, que possamos conversar sobre isso. Analisar por que dói tanto. Por que é tão difícil analisar. Né? Por que a perda das pessoas? Por
porque perda, na realidade. É uma separação breve, que possamos aprender a dizer até logo, e não adeus. Sabemos que é uma distância curta, que iremos nos reencontrar depois, e que possamos estar sempre em oração, pedindo por aqueles que foram, que eles estejam num lugar tranquilo, que eles possam sentir a nossa vibração de amor. Porque, como já vimos, como mandamos vibrações contrárias, isso dificulta também o processo dele, porque ele quer estar sempre próximo a nós para tentar nos ajudar, né? Sem saber que, né, nós estamos terminando mantendo esse laço forte, né? Sabemos também que não é fácil, mas como temos uma rede, temos familiares, temos parentes, né, e temos boas leituras, vamos estar mais fortalecidos, né, crentes que haverá, né, um reencontro depois, né, que essa comunicação é possível, sempre baseados na oração, né, pedindo por eles para que eles estejam no bom lugar, né, que eles consigam, né, vivenciar o outro lado sem estar com a tristeza dos que eles deixou aqui na Terra. E possamos conversar sempre, né, com as crianças também, né, que elas possam entender o que acontece. Muitas vezes elas só entendem o sofrimento e o choro, e ficam com aquele ressentimento, aquele sentimento, né, para onde foi? Quando eu verei novamente? Por que me abandonou? Às vezes são questões muito fortes, que precisam ser trabalhadas, precisam de explicação desde esse momento. Entender que foi, mas que isso sempre vai estar nas nossas memórias, nas nossas lembranças, né? Que é simplesmente um até logo, não é um adeus, para que se tenha um adulto saudável na questão do luto e da morte, né? Então, que possamos conversar mais, abrir mais sobre esse assunto. Em outras culturas, por exemplo, nós temos uma outra análise sobre a morte, né? Principalmente no México, se cultua a morte, né? Eles têm uma santa da morte e sempre no dia reservado aos mortos, eles fazem uma festa. Eles comemoram, eles lembram dessas pessoas queridas, mas com felicidade, com alegria, né? E não com tristeza. Que possamos, aos poucos, ter esse tipo de sentimento, né? Não simplesmente sofrer, mas lembrar dos bons momentos que estivemos com as pessoas e lembrar sempre que vamos nos encontrar depois, né? Agora, vamos para um momento musical e já voltamos com as considerações finais. Humanidade de cima, estamos em sintonia. Venha nos auxiliar na luta de todo dia. A morte não é o fim, vocês já estiveram aqui. Amanhã estaremos aí. A vida continua assim. Humanidade do espaço, as barreiras se rompem. É tempo de união, hoje já não é ontem. Aceite o nosso abraço através desta canção. Humanidade do espaço, as barreiras se rompem. É tempo de união, hoje já não é ontem. Aceite o nosso abraço através desta canção.
estamos em sintonia. Venha nos auxiliar na luta de todo dia. A morte não é o fim. Vocês já estiveram aqui. Amanhã estaremos aí. A vida continua assim. Humanidade no espaço, as barreiras se rompem. É tempo de união. Hoje já não é ontem. Aceite o nosso abraço através desta canção. Humanidade no espaço, as barreiras se rompem. É tempo de união. Hoje já não é ontem. Aceite o nosso abraço através desta canção. Aceite o nosso abraço através desta canção. Então, ficou a mensagem, né? Temos que entender a importância desse momento e que não vai terminar, não é uma partida infinita. Iremos nos ver depois e devemos nos manter em união, conversar sempre sobre o assunto. O que pegamos dessa lição de hoje é que essa mensagem desse capítulo é para os que ficam, para que não se desesperem, que busquem a consolação, busquem manter a paz e a integridade em seu coração com esse momento de perda, de dor e de sofrimento. Uma vez que faz mal não só para nós que estamos aqui, mas para os nossos entes queridos. E que devemos entender que muitas vezes esse sentimento é um sentimento egoísta, porque nós é que sentimos essa perda, nós queremos que esses familiares fiquem sempre perto da gente. Nós temos que aprender aos poucos ao desenlace, a entender que a partida é necessária e que a missão daquela pessoa é a missão única, especial dela. E temos que entender e nos despedir brevemente daqueles que amamos. Então, quero agradecer a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Que possamos mais vezes discutir sobre a morte e sobre o luto. Pai maravilhoso, que possamos entender as suas vontades, que possamos nos sujeitar e com isso possamos crescer dia após dia. Sabemos que esse sofrimento machuca, que é um sofrimento muito forte, muito grande e muitas vezes não entendemos o porquê, mas que possamos sempre nos sentir consolados pela nossa religião, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que possamos entender e pedir ajuda também quando sentirmos que sozinhos não damos conta, mas que possamos entender e confiar sempre na sua vontade, Senhor. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. E assim, aproveitamos mais uma vez para agradecer a nossa companheira Rosiane, agradecer a presença de todos, pedir, inclusive, aproveitar essa oportunidade e pedir para que se inscreva em nosso canal. Sempre que possível, dê o like. E até outra oportunidade, se Deus quiser. Vamos em frente, frente para o alto, como nos ensina o Evangelho de Jesus. Paz e luz para todos.